A questão que vamos resolver agora é a questão 138 da prova amarela do Enem 2019. Um asteroide batizado de 2013 TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a sexta quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Aí eles colocam aqui a fonte de onde eles tiraram a informação e seguem. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro, entre o asteroide e a Terra corresponde a letra A, 7 décimos de quilômetro, letra B, 7 centenas de quilômetros, letra C, 7 dezenas de milhares de quilômetros, letra D, 7 centenas de milhares de quilômetros e letra E, 7 unidades de milhão de quilômetros. A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar qual é meu valor em quilômetro da minha notação científica. Se eu tenho 6,7 vezes 10 a sexta, isso aqui eu vou simplesmente deslocar a vírgula, mas eu preciso saber quantas casas eu vou deslocar a vírgula. E para isso você precisa entender que 10 a primeira, se eu pegar 10 elevado ao expoente 1, ele é igual a 10. E eu tenho um zero à direita do número 1. Se eu tenho 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, isso é igual a 100. E eu tenho dois zeros à direita do número 1. Se eu tenho 10 ao cubo, eu tenho 1000, porque 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. 3 números 0 à direita do número 1. Consequentemente, você já deve perceber que se eu tiver 10 à sexta, eu vou ter o número 1, e eu vou ter 6 zeros à direita do número 1. Isso aqui me dá um valor de 1 milhão. Quando eu falo 6,7 vezes 10 a sexta, eu estou dizendo que eu vou pegar o 6,7 e vou multiplicar por 1 milhão. Entenda, se eu pegar 6,7 e multiplicar por 10, a minha vírgula vai correr uma casa e o resultado disso aqui é 67. Eu vou só pegar a vírgula daqui e passar para cá. Se eu fizer 6,7 vezes 100, a vírgula ela vai ter que passar duas casas para a direita. Então eu tenho 6, o 7 eu completo com 0 aqui, ela vai passar duas casas. Se eu tenho 6,7 vezes 1000, a vírgula vai ter que passar para a direita 3 casas. Então eu tenho 6, o 7 é a primeira casa e coloco 2 zeros. Ela passou 3 casas e eu passo a ter 6.700. Então, naturalmente, se eu tenho 6,7 multiplicando um número que tem 6 zeros, a vírgula vai ter que passar para a direita 6 casas. Então, eu vou colocar o 6, o 7, né? Aí a vírgula passa a primeira casa, aí passa a segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa e sexta casa. Eu desloco a vírgula para a direita 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já sei que esse meu 10 a sexta aqui, multiplicando por 6,7, vai ser 6, 7, 0, 0, 0, 0, 0. Perceba que eu não estou falando que número é esse para não complicar a sua cabeça. Eu estou primeiro lhe explicando o que é 10 a sexta e o que acontece quando eu multiplico 6,7 vezes 10 a uma potência qualquer, que é a potência 1, a potência 2, a potência 3 e a potência 6, que é o que nos interessa. Agora ele pede, depois que você conseguiu identificar que número é esse aqui, sem ser por notação científica, isso aqui está tudo em quilômetros, tá? Ele colocou aqui, ó, unidade de medida de quilômetros aqui. Ele quer o valor posicional do algarismo 7. Então, a primeira informação que você precisava saber era como é que você escreve uma potência de 10. A segunda informação é como você multiplica uma potência de 10 pelo número decimal. E a terceira informação é se você conhece o valor posicional do algarismo 7, ou seja, se você conhece o valor posicional dos algarismos. Você começa a contar esse número posicional da vírgula para a esquerda. No caso aqui do 6,7, esse número aqui, ele não entra nessa explicação que eu vou dar agora para vocês, tá? O posicional, isso aqui é o número da unidade. Esse segundo número aqui é o número das dezenas. Por quê? Veja, o número 1 é uma unidade. Se eu tenho 10, isso aqui é uma dezena. Se eu somar esse 10 com esse 1, eu tenho 11. Só que 11 é representado por uma unidade e uma dezena.
Se fosse 21, por exemplo, ele seria o 20 mais o 1. Ele seria isso aqui, ó. 2 dezenas mais uma unidade, que seria 21. Tem unidade, dezena. Esse aqui é centena, que é o 100, né? Pela mesma explicação que eu dei aqui para vocês. Quando eu venho para cá, eu já estou na casa do milhar. Porque o número que chega aqui, ele tem 3 dígitos à sua direita. Então, ele é o milhar. O que é o milhar? É o número 1000, ó. Uma unidade de milhar. 2000. 2 unidades de milhar. Então, esse número que está aqui, ele me dá unidade de milhar. Esse número que está aqui desse lado, olha, se você pegar esses dois aqui, ele vai me dar dezena de milhar, porque esses dois números representam dezena, só que ele tem 3 casas na direita, então ele é dezena de milhar. Exemplo, 20 mil. Eu tenho 20 unidades de milhar, ou seja, isso aqui é 20 vezes o número 1000. Isso aqui é 20 unidades de milhar. Quando eu chego aqui no 7, eu estou ainda no milhar, mas eu tenho agora 3 casas decimais. Qual é o número que me dá 3 casas decimais? O 100, ele tem 3 casas decimais. Então, isso aqui representa centenas. Se aqui fosse um 1, eu teria 100 mil. Como aqui tem o 7, eu tenho 700 mil. Ou seja, eu tenho 7 centenas de milhar. Porque eu tenho 7 vezes 100 vezes 1000. 7 vezes 100 dá 700. Vezes 1000 dá 700 mil. Então, o valor posicional do algarismo 7, ele está na centena de milhar. E minha resposta é a letra D. Veja, para resolver esse problema, você precisava saber potência de 10, como você escreve uma potência de 10. Depois você precisava saber como multiplicar um número decimal por uma potência de 10. E por fim, você precisava só saber qual é o número da unidade, da dezena, da centena, do milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Paramos aqui, mas esse outro número aqui, eu chego no milhão. Então, esse aqui seria unidade de milhão. No caso aqui seriam 6 unidades de milhão, né? 6.700.000 quilômetros seria a distância. Mas nós já chegamos aqui na nossa resposta, que é a letra D, e era isso que a gente precisava. Uma questão simples, só de matemática básica, que você consegue resolver em pouquíssimo tempo. Se não precisar estar ensinando, né? Você resolve isso aqui em 2 minutos, 1 minuto e meio, beleza? Se ficaram com dúvida, coloca no comentário. Se entendeu, dá seu likezinho. Qualquer dúvida, a gente vem aqui e responde para vocês.